Olá a todos e todas. Nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Para mais uma conversa entre nós hoje. E bom, não de forma alguma é um tempo fácil. E o vídeo de hoje, na verdade, ele tem mais uma característica de desabafo mesmo. É, não sei nem se a gente vai chegar a apresentar algum pensador, mas é mais inquietações internas, né? Talvez a gente fale alguma coisa, mas enfim, na realidade a proposta mesmo é de comentar um pouco sobre tudo isso e como essas coisas têm chegado um pouco para mim, né? Entendendo também que não é só para mim que chega, né? Tá chegando para todo mundo e enfim, as pessoas têm diferentes formas de lidar e acho que todas elas são extremamente válidas e importantes. Mas tem algumas inquietações que me aparecem e que, enfim, me levou a essa madrugada a escrever um texto que se chama Insônia, porque, enfim, se tornou uma realidade recorrente em mim, né? Há alguns dias sem dormir, né? Com muito problema para dormir, com muita dificuldade, e dormindo muito pouco também. Enfim, a cabeça a mil, pensando mil coisas, projetando mil coisas. Enfim, escrevi um texto, a ideia é lê-lo para vocês. Ele tem uma página e algumas linhas, pouca coisa. E a partir disso a gente conversar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre isso. Enfim, acho que a primeira pergunta que eu já deixo é como é que tudo isso tem afetado vocês, né? Como é que vocês estão nesse sentido? Como é que vocês estão reagindo a tudo isso, né? Vocês têm procurado mais escapes que o normal? Vocês têm conversado mais que o normal? O que que vocês têm feito, né? E a partir disso, então, a gente vai conversando e pensando. Bom, o título do texto é Insônia, e aí vamos lá. Parece que quanto mais anoitece, mais escurece dentro de casa, mesmo com as luzes acesas. Foi isso que ele constatou às 2 da manhã, enquanto respondia a outro amigo que perdera o sono também no WhatsApp. Seus dias passaram a ser aquilo: a escuridão dentro, a incerteza nos afazeres, a perenidade de tudo se solidificando como a única certeza. Há dias mal dormia, mas afinal, tinha muito o que fazer, mesmo que em estado de sono profundo. Um sono que o impedia de ir à ação, todavia, não o prevenia ou o tratava de pensar. Pelo contrário, seu pensamento era vórtice, ventania, derrubando as árvores de suas convicções, de suas certezas, estraçalhando toda a construção mal solidificada dentro de si, corrompendo casas mal feitas, tirando o telhado delas e pondo o céu do desassossego a rir de si mesmo. Escurecia dentro de casa, mesmo com as luzes acesas. Tentou ler um texto, já que era a única hora do dia que despertava. As palavras seguiam, mas uma ardência tomava seus olhos. Sentia que se arregalassem os olhos, faíscas sairiam queimando a tela, instrumento de trabalho, lazer, descoberta e perdição que tinha diante de si. Apesar de desperto, o corpo padecia, pedia calma, serenidade. Cautela acima de tudo. Ia caindo pelos cantos, não se fixava em muitas informações, atenção dada ao instante apenas. Ler o parágrafo, entendido, sinapses a mil, 10 minutos depois o que fora que lera. Ou respondeu um amigo no aplicativo, riu, comentou algo profundo, o que mesmo. Era tudo perene. A atenção era de minutos, já esvaía. Igual esse texto. Como começou? Vinha fome também, já que havia jantado por volta das 8h30, 9 horas. Virava a casa. Tinha que ser alimento na medida. Fruta, uma bolacha mais leve, um doce. Nada que causasse desconforto estomacal na madrugada. O refluxo agradecia. Algo para distrair a mente as ocupações do trabalho? Ou os estudos acadêmicos? Ou fome, desesperança, luto que seus alunos passavam? Como se entreter na madrugada dessa vez? Como resolver coisas que cada vez mais escoam de suas mãos? Como abraçar o mundo se os braços lhe foram arrancados?
Como abraçar o mundo se o mundo não possui mais braços para abraçar? Como dar conta de uma realidade tão abjeta e mesquinha? Bom, escolher um filme na Netflix. Nada melhor do que ser hipócrita. Mas calma lá, leitor. Ele sabe bem. Tem que se preservar primeiro para cuidar do outro. Tem que estar bem para dar aconchego ao outro. Como? Como os outros, medicalizados? Há recuo quando se está no fronte. A escapatória para quem já foi ferido no enfrentamento. Após o estouro da primeira bala, há como desistir dessa batalha? Todo esse conflito é interno, conflito noite adentro. Não há recuo para o ferido em batalha. Resta ver o sol raiar, seguindo sem respostas, mesmo sabendo que amanhece, mesmo que distante. Bom, é um pouco isso, né? Na verdade, foi um texto que eu fiz nessa madrugada, então é de alguém que o filtro já foi um pouco embora. E aí, gente, eu queria que a gente pensasse um pouco numa questão que o Bauman vai trazer da modernidade líquida, né? Esse meu cabelo também tá vivo aqui. Bom, o Bauman ele vai criar o conceito de modernidade líquida, ele não vai falar de pós-modernidade, como alguns outros autores. E aí, o que é interessante no Bauman é que quando a gente fala de líquido, sobretudo aquilo que nós não conseguimos ter o controle, que escoa pelas nossas mãos, que nos escapa, que muda o tempo todo, mas que em estruturas sólidas, como uma garrafa, ele se acomoda, né? Tô merchandise aqui, ele se acomoda. E aí, o que me é muito interessante é esse caráter de fluidez das coisas e ao mesmo tempo a adaptabilidade que nós temos tido. Como é que nós nos adaptamos a situações mais adversas? E aí lembro do outro autor, que é o Walter Benjamin, e ele vai ter um texto que se chama Experiência e Pobreza. Ele vai falar que quando as pessoas voltaram da Primeira Guerra, se eu não me engano, com certeza não sei se era a primeira ou a segunda, mas acho quase certeza que é a primeira. Quando as pessoas retornaram da Primeira Guerra Mundial, elas não falavam sobre aquilo que viveram. Elas não passaram pelo processo de colocar em palavras as inquietações que elas tinham. E isso é, na visão do Benjamin, uma questão de pobreza, uma questão de empobrecimento e de sofrimento interno que não é resolvido, uma vez que não é gesticulado, não é projetado, não é construído através do léxico, da linguagem, e só fica no campo das nossas ideias, nos incomodando. Então, por que eu estou falando dessas duas coisas? Primeiro, que nós temos tido uma adaptabilidade diante de um cenário caótico, de um cenário de morte, que é algo terrível, não é tão simples quanto a gente pensa, não é tão natural quanto a gente pensa. Na verdade, né, a morte é algo natural, mas a morte em larga escala nunca é natural, mas ainda assim há pessoas, merchandise de novo, que se adaptaram, que se colocaram dentro de uma garrafa, de um molde para produzir, de um molde para construir, de um molde para chegar em algum lugar, sem no que lugar é esse que nós estamos indo? O que me preocupa muito e o que me leva a escrever um texto de madrugada e o que me leva a perder o sono é principalmente da nossa falta de humanidade nesses tempos. E aí temo também de me tornar humano, demasiado humano, a ponto de também não entender o que acontece comigo mesmo, porque eu olho muito para fora e não olho dentro, e isso também é um perigo e eu entendo completamente isso. Como é que nós dosamos isso? Né? Há gente que para ficar bem ignora todo o resto, e ok, é válido. Eu comecei o vídeo falando que todas as formas de sobrevivência nesse momento são válidas, mas será
que a nossa forma de sobreviver não nos torna desumanos? É isso que está em jogo, é isso que está em xeque, a nossa própria condição humana. Porque eu fico abismado com a naturalidade que as coisas estão, com a naturalidade como a gente deseja o mal, como a gente deseja que tudo volte, como a gente deseja que o outro continue produzindo. É insano, para dizer o mínimo disso tudo. É... O tempo pede calma, a situação pede calma, a situação pede de nós uma postura muito mais racional, porque na verdade quando a gente pensa em só produzir, 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 a nossa racionalidade já foi minguada há muito tempo, tá? Então, na verdade, como eu disse, uma espécie de lamento da minha própria parte, é um desabafo da minha própria parte, mas para perguntar para nós onde é que está a nossa humanidade. Onde é que está a nossa humanidade? Acho que essa é uma pergunta que precisa ressoar aos quatro cantos para todos nós o tempo inteiro. A humanidade conosco, porque eu sei que fisicamente é horrível e me prejudica muito não dormir, mas também para o outro. Onde é que está a nossa humanidade? Onde é que está o nosso cuidar do outro? Onde é que está a nossa condição humana? É isso, gente. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que qualquer outra coisa que eu pudesse falar seria extremamente redundante. Então deixo essas reflexões para nós como um todo, porque ainda com certeza isso vai continuar me inquietando e aparecendo aqui dentro de mim. Mas desejo, sobretudo, cautela da nossa parte. Sobretudo, cautela naquilo que a gente fala, naquilo que a gente cobra. Enfim, não... É um tempo muito louco para a gente falar que tá tudo bem. É um tempo muito louco para a gente falar que projetar um amanhã, aliás, né? É um tempo muito louco para tudo isso. Eu acho que a gente tem. A gente fala de pessoas ansiosas e eu me encaixo nesse grupo. São sempre pessoas que pensam no porvir e pela primeira vez acho que a angústia que aparece e a ansiedade é pelo presente, né? O presente é um presente contínuo, parece que ele não passa, parece que ele perdura e cada vez se intensifica e piora mais, né? Então, é esse cenário que nós temos e onde é que está a humanidade em nós. É isso. Muito obrigado por me ouvirem, por se abrirem a isso também. Espero que vocês, enfim, na verdade já agradeço porque há mais humanidade em vocês por escutarem, mas eu espero de verdade que a gente consiga de alguma maneira entender que a coisa é muito mais complicada, é muito mais dolorida do que a gente tem falado, porque na verdade a gente nem conseguiu colocar em palavras tudo isso, né? E é isso, a gente volta para o Walter Benjamin e olha e pensa que essa nossa experiência nos levará a uma situação maior de pobreza, e pobreza interna, porque a gente não fala sobre as coisas, porque a gente não consegue projetar as coisas, e porque, enfim, né, a gente também, alguns começam a entender que isso é mais cômodo também, não falar sobre, e aí a gente arca com tudo isso enquanto sociedade. Bom, é isso. Não é final esperançoso e acho que também a desesperança em algum momento nos ajuda também a construir novos caminhos de esperança. Abraços, gente. Até uma próxima.